Boa noite, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos, todos vocês. Que bom que você veio orar com a gente, que bom que você veio adorar com a gente, que bom que você veio beber da fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo. Hoje nós recomeçamos o quarta-feira. Eu tenho planos no meu coração que eu compartilhei com Deus a respeito, já nesse início de ano. Nós estamos dando start aqui, o chute, o início, o pontapé inicial para os eventos de células. Eu vou ministrar o coração da igreja, uma palavra que Deus trouxe para mim, mas já a partir da próxima semana, quero preparar vocês, vamos nos aprofundar dentro da área do discernimento espiritual. Vou aqui, ano passado, retrasado, eu escrevi um livro, ele tem em torno aí de 550 páginas, ou por aí, mais um pouquinho, uma área que eu pesquisei durante 30 anos da minha vida, que eu vivi, que eu experimentei. Eu quero compartilhar com um Bom Retiro, quero compartilhar com todo mundo que segue os canais do Bom Retiro, o canal Oswaldo Lobo, os canais das redes sociais. Eu quero colocar isso para todos vocês. E eu vou fazer aqui, vou dar minha pele, vou dar meus músculos, meus ossos, meu sangue, vou dar minha carne para entregar para vocês tudo aquilo que Deus entregou para mim, para ministrar com sabedoria, para ministrar com inteligência e ministrar de uma maneira que todo mundo compreenda como o mundo espiritual se desenrola, como ele acontece, como ele vai devagarinho, favorecendo ou trazendo sofrimento para a vida das pessoas, principalmente como tirar as pessoas de dentro dos labirintos, dentro das jaulas, dentro dos cativeiros. Devagarinho, vou dar assim ferramentas para você, um paiol de armas, mas principalmente dá para vocês da sabedoria do Senhor. Jesus, ele fala em Mateus 23 sobre aqueles que querem tirar o cisco do olho dos outros, mas não conseguem enxergar a trave que está nos nossos olhos. Jesus chama eles de guias cegos. Tem muita gente colocando empecilho e problemas onde não há problemas, e não consegue enxergar as brechas, as portas, as fissuras que estão abertas na sua própria vida e na vida das pessoas. Então, muito mais do que uma igreja que recebe do Senhor, quero levantar um batalhão que vai servir a igreja, que vai servir aqueles que estão fora da igreja, que vai ajudar, que vai socorrer. Quero colocar nas suas mãos unção para você orar. Em Números capítulo 27, Deus dá a seguinte palavra para Moisés. Números 27, 18, diz assim: chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Você pode colocar para mim, Maurício, por favor, Números 27, a partir do versículo 18. Antes de você colocar. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, está aqui, filho de Num, homem em quem está o Espírito, impõe as mãos sobre ele. Lembra que quando nós ministramos Hebreus 6:1? Para aí, Maurício, não mexe não. Hebreus 6:1 e 2 fala sobre a doutrina da imposição de mãos. Você lembra quando nós ministramos a partir de Marcos capítulo 16, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão? Você lembra quando Deus fala assim, Jesus fala, ó, assentar-se a minha mão direita, a minha mão esquerda, fala para João, para André, fala assim, isso depende do Pai, é Ele que vai decidir. Toda vez que Deus fala sobre força, Ele fala a destra da minha justiça. A mão direita, normalmente para quem é destro, é a mão mais forte que a mão esquerda. Você vai reparar que toda a noção que a gente tem de bênção, ela participa da imposição de mão, todas elas. Você impõe as mãos para determinar uma unção sacerdotal, você impõe mãos para abençoar gerações, você põe as mãos para liberar um ministério, um dom. Paulo, você vai ver no capítulo 8, 9 e 10 do livro de Atos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, diz assim: então, impondo-lhe as mãos, receberam o Espírito Santo e falavam em outras línguas. Existe sim
uma unção sacerdotal quando você coloca as mãos. É por isso que capítulo 27, verso 18, fala assim: chama Moisés, chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Isso é para quem é crente. Isso é para quem é crente. E ele continua no verso 19 assim: faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. A comissão é dada através de uma palavra liberada. Quando Jesus comissionou, a grande comissão é: ide, façam discípulos. Essa é a comissão. A comissão não é só ide. A comissão, ela guarda uma chave, que é fazer discípulos de todas as nações. Como é que eu faço discípulos de todas as nações? Ensinando eles a guardar o que eu tenho dito a vocês. Se vocês pegarem tudo que vocês estão aprendendo aqui e guardarem para vocês, vocês não vão fazer discípulos. Mas se você pega tudo que você aprende, parte que você aprende, e leva para o seu filho, você ensina ele a ser discípulo. Se você leva isso para dentro da tua célula, você faz ele ser discípulo. Você nem precisa falar de Bíblia. É só você falar sobre o princípio da verdade e da sabedoria que está na palavra de Deus. Só isso. E continua no verso 20: dele, da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Tem uma versão que diz: reparta. Sabe sobre fatiar? Reparta aquilo que você tem. A igreja tem repartido. A Bom Retiro não é uma igreja que está firmada sobre a posição de um pastor presidente, não é nisso. Os pastores de Bom Retiro têm autoridade delegada e compartilhada. Eles compartilham essa autoridade com os ministérios, com os líderes de células. Então você precisa entender que aquilo que você faz dentro da tua casa, e assim eu quero entrar na mensagem sobre abençoando a sua casa. Aquilo que você faz dentro da sua casa, seja com a sua família, seja com os que visitam a sua família, seja com aqueles que são células, aqueles que vão, ou aonde você vai, haverá um mover do Senhor. Diz assim, pode colocar a mensagem: abençoando sua casa. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus, ele está dizendo que ele está do lado de fora. Você imagina uma casa, e aqui ele está falando com uma igreja, hein? Imagina uma igreja em que Deus, você está louvando, você está adorando, você está entregando a sua vida. O que Deus quer da gente é a vida inteira, não é um pedaço, não é moeda. Ele quer todo o teu ser, Ele quer fazer de você justamente o que Ele fez, ou o que o Filho dele é, Jesus. Deus não quer que você seja melhorado, reformado. Deus quer que você seja filho. E na cabeça da gente, a gente acha que tem que chegar num determinado patamar, numa determinada maturidade para ser filho. Não é, gente. Você nasceu, você entregou a tua vida a Jesus, você é filho de Deus. Em Gálatas 4:6 diz que o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito de Cristo, que grita, que clama: papai, Abba, pai. Então, tem muita gente que pensa que é filho de segunda categoria. Deus, olha para mim, Ele não tem netos não, gente. Deus só tem filhos. Não fique pensando porque teu pai é crente que você é filho de Deus, que você também não é. Essa experiência da gente se encontrar com Deus, tem muita gente que está dentro da igreja a vida inteira, aí com 30, 40, com 50 anos, fala assim: eu estava lá, mas eu nunca entendi isso. Deus não tem netos, mas Ele está onde? Querendo entrar. A enormidade de manifestações do poder de Deus, de milagres. O que é um milagre, gente?
Milagre é uma intervenção sobrenatural acima daquilo que é natural faz. Mas não é possível. Como é que funciona o milagre? O milagre é uma quebra de uma lei natural. Gente, não é natural o homem voar, mas Elias, ele subiu para o céu voando. Não é natural o homem andar sobre as águas, não é natural. Vai tentar andar sobre as águas, você vai se afogar, você vai afundar. Mas Jesus anda sobre as águas. Não é natural você pegar a pele de um não cristão, de um sírio, Naamã. Ele não era crente, judeu, mas ele creu na mensagem de uma menina que era escrava, falou assim, ó, tem um profeta na minha terra, lá em Israel, ele ia te curar. O homem sai lá da Síria para tomar 7 banhos, 7 mergulhos no Jordão, são chamados batismos de Naamã. Não é natural uma pele leprosa virar pele de bebê, não é natural, isso é um milagre. E os milagres acontecem aonde? Dentro de casa, quando? Quando Jesus entra em casa. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento numa casa em Caná da Galileia. Ali ele revelou a sua glória. Esse aqui é o primeiro milagre de Jesus, está em João capítulo 2. Ele chega numa região que hoje é Jordânia, está do lado de lá hoje está do lado de lá do Jordão, e ali naquele lugar ele transforma água de purificação. Sabe o que é isso? O povo chegava da rua, aquele tempo não tinha asfalto, então o povo andava de sandália, ninguém usava o teu bambo, o teu conga, o teu quixute, o teu Nike, ninguém usava isso. Você chegava de sandália, aquela poeira no pé, e aquela água era o que? Usada para lavar os pés do visitante, quem chegava da rua dos seus próprios pés. Você entrava até hoje, você vai em alguns lugares em Israel, e também, tipo na Turquia, você lava 7 vezes as mãos, 7 vezes os pés, é um sinal de purificação. Por onde meus pés andaram? Dando o seguinte sentido, o que eu fiz com a minha vida? Repara que quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, você lembra que ele pega a toalha e passa a lavar os pés dos discípulos? Em João capítulo 13 ele está fazendo isso. Ele lava os pés de Jesus, e Pedro fala assim para ele, Senhor, você não vai nunca lavar, isso é trabalho de escravo. Jesus disse, se eu não lavar, se eu não te servir, você não tem parte no meu ministério. Aí Pedro, não Senhor, então lava tudo, me dá um banho inteiro. Aí Jesus diz, para quem já está limpo, basta lavar os pés. Ele fala em outra passagem, no capítulo 15, na verdade vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. À medida com que você vai aprendendo a palavra de Deus, vai lendo a palavra de Deus, vai meditando na palavra de Deus, ela vai te purificando, vai jogando um monte de porcaria fora. É isso que Paulo fala quando ele diz a Timóteo, que toda palavra que é divinamente inspirada, ela é poderosa para quê? Para mudar o pensamento, para mudar o coração, para mudar aquilo que a gente fala, para mudar a maneira como a gente vive. Você começa a se envolver com Deus, você entrega a tua vida a Jesus, sabe o que acontece? As pessoas falam assim, nossa, você está diferente. O que aconteceu com você? O que aconteceu? Você está diferente. Porque a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele começa a conduzir a sua vida por aquilo que você aprendeu. O Espírito os lembrará de todas as coisas que vos tenho dito. Uma pessoa que entra, mesmo que num lugar aonde há uma crise, João 2 é uma crise. Por quê? Porque acabou o vinho. E como acabou o vinho, acabou a festa. Aí Jesus, ele revela a sua glória naquilo que não é natural. O que é natural? É você pedir uma jarra de água e ela descer água no teu copo. Por que você derramou água? Tem com gás, tem sem gás. Hoje tem a turma de água com limão espremido. Água, não é isso? Não tem um monte de água diferente agora? H2O, sabe o que é H2O? Água levemente gaseificada com limão. Também conhecida no meu tempo como 7-Up. Mesma coisa, mas é água. Deus
é um Deus que abençoa a casa. Quando entrarem numa casa, repara que a gente só está lendo Lucas, hein? Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Seja os que vivem aí forem gente, se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Diga, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para quem? Diga assim, paz seja nessa casa. Você entra numa célula para ministrar, você entra numa célula para ser ministrado, você abre a tua casa como um lar hospedeiro, você entra na casa de alguém que está te hospedando numa célula. Preste atenção. O que Jesus está dizendo? Você crê de verdade que o que Jesus fala é verdade? Ele está dizendo que quando você libera essa palavra de paz, a bênção fica lá. Quando aquela família recebe aquela palavra de paz. Pastor, e se eles não receberem? Gente, você não vai perder nenhuma gota dessa bênção. Ela vai voltar para quem? Para quem que ela volta? Volta para mim, volta para você. Então diga de novo, paz seja nessa casa. A gente não precisa inventar nada. É só fazer o que Jesus disse aos discípulos para fazer. Então há uma notícia boa aqui. Deus, Ele quer abençoar as casas. Agora, é interessante que tem pessoas que pensam que Deus só está aqui. Jesus saiu da sinagoga. Era a igreja deles, do tempo de Jesus, o templo tinha sido destruído. Os judeus se reuniam em sinagogas. Nós vamos visitar agora no mês que vem, em março, por exemplo, uma sinagoga em Cafarnaum, que é um dos sítios arqueológicos mais perfeitos que tem. Quando você fala, aí você entende o que é uma sinagoga. Em Jerusalém, houve uma vez, isso depende de Deus e da boa vontade de alguns sacerdotes, que lá tem pedaços de Jerusalém, ela é fatiada em 4 lados. Tem um lugar lá que tem uma sinagoga inteira. A gente uma vez cantou, fez um vídeo lá dentro, maravilhoso. Aí tem gente que pensa que Jesus está aqui, e quando ele sai daqui, Jesus fica aqui, ele vai para casa sozinho. Não é isso. Deus está contigo aqui, e Deus está contigo aonde você vai. Foi isso que nós cantamos. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Não foi assim? Porque nós estamos cantando o Salmo 23 aqui. A tua bondade e a tua misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Você já sentiu assim, pastor, tem uma sensação de estar sendo seguido? Quem já teve isso? Você está sendo seguido. Quem está atrás de você? A bondade e a misericórdia. Então, os dois lá. Está a bondade e a misericórdia. Quem está atrás de você? A bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida. O que significa isso? Significa que Deus, Ele escolheu para você tudo o que é bom, a bondade do Senhor. E quando você só fizer besteira, Deus vai te tratar com misericórdia. É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo para a gente que Deus, Ele está beneficiando você em todo o tempo. Jesus, Ele sai da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão é Pedro, tá bom, gente? Simão aqui, Pedro é apelido. O nome dele era Simão, que vem de um nome da tribo de Israel, chamado Simeão, que era, na verdade, o segundo filho de Israel, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, e assim vai até Benjamim, os 12 filhos, mais Diná. Jacó também tem uma filha, o povo esquece disso. A sogra de Pedro, de Simão, estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Dá para você fazer alguma coisa aí, pastor? Você vai chegar na casa das pessoas? Dá para você fazer alguma coisa aqui pelo meu vizinho? Dá para você orar aí, amarrar esse demônio, pastor? Dá para você abençoar essa cama? Pastor, eu passo aqui à noite. Você não faz ideia de como é que funciona. Tem gente que não consegue dormir direito. Tem gente que à noite alguém puxa o pé dela.
Você fala, você está maluco? Está maluco não, gente. Isso é verdade. São opressões, são perseguições, são infiltrações malignas. Tem gente que não dorme porque tem ansiedade. Tem gente que vai no médico, toma um remédio para dormir, aí dá o efeito rebote, não sei das contas. Aí que ele não dorme mesmo, ele fica 24. Você sabe o que é na estrutura do organismo humano? A gente tem que dormir 1/3 da nossa vida, ou seja, 8 horas por dia. Ele não consegue dormir. A cabeça dele está com medo do que vai acontecer amanhã, com medo do que vai acontecer com o filho, com medo do que vai acontecer com a vida, com medo do que vai acontecer com o país, com medo da guerra da Ucrânia. Ele tem medo de tudo leva, ele não consegue deitar em paz. E aqui Jesus está dizendo que havia um problema dentro de casa. Jesus não está dentro da igreja, Jesus ele vai como? Ele vai através de você. Pronto, para você entender, Deus ele vai botar em você o poder dele. É assim que funciona a delegação de autoridade. Foi isso que Moisés fez com Josué. Chama ele na frente de todo mundo, coloca a mão sobre a cabeça dele, reparte a unção que te foi dada, para todo mundo entender o que está acontecendo aqui. Então tem muita gente que pensa que é a mão do pastor, é a mão de um dos pastores. Queridos, se você não compreender como Jesus distribuiu a autoridade dele para todos os discípulos, não foi algo que parou lá atrás, como se não, peraí, eu peguei uma elite espiritual e eu designei eles para fazer isso. Não é mais assim, um véu já foi rasgado, ó. Há muito tempo, você é sacerdócio real. Aliás, uma das bandeiras da reforma protestante é o quê? É o sacerdócio universal dos santos. Ou seja, o pastor dá a bênção, não é isso? A gente não está quebrando mais barreiras aqui? Pastor dá a bênção final, mas de vez em quando eu não chamo um. Vem cá, eu chamo Daci, eu chamo a Elda, o Fabiano, eu chamo o Christian, eu chamo o seminarista. Dá a bênção, para que todo mundo compreenda que a autoridade que a gente tem veio de Jesus. Quando ele diz em Lucas 17, 19, ele fala, Lucas 10, 19, ele fala, eu vos dei autoridade. Ele não está falando para 12, ele está falando para 72. Maurício, pode colocar Lucas 10, por favor. Lucas capítulo 10, verso 17. Os 72 não foram 12, não foram só os discípulos 12 de Jesus. No meio estava até Judas, para você entender, hein? Os 72 voltaram alegres, não foi só 12. E disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Os 72 falaram a mesma coisa, o testemunho foi igual. Verso 18. Ele respondeu, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Verso 19. Eu dei a vocês. A quem? Os 12? Ele deu a todos os 72. Autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano. Você não pode viver como... O que Jesus está dizendo? Pode voltar para a mensagem. O que Jesus está dizendo? Ele andou com 72? Não, ele andou com 12. Ele só andou com 12. Esses 12 pegaram a autoridade que ele tinha e distribuíram por aqueles que eles fizeram de discípulos. Aqui Jesus está entrando no segundo ano do ministério dele. Então no primeiro ano, o que ele fez? Ensinou, ele caminhou com os discípulos, andou de barquinho, enfrentou tempestade, disse cala-te vento, quieta-te mar. Ele curou cego, ele curou aleijado, ele expulsou demônio, ele pregou para as multidões, ele ministrou sermões, ele ministrou em parábolas, ele resolveu briga dos discípulos que brigavam por posição, ele afastou crises, ele resistiu à tentação, ele resistiu àqueles que tentavam tratar com ele como se ele fosse criminoso. Veio lá o povo fariseu tentando puxar a perna dele, puxar o tapete dele. Ele falou, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Quer dizer, Jesus está com aqueles 12, de repente aqueles 12, ele fala, vão de 2 em 2. E depois aquilo vai multiplicando. É isso que está acontecendo aqui. Isso acontece aonde? Dentro de casa. Você vai entrar e pessoas vão falar assim,
O que você pode fazer? Olha, estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre que a deixou, ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Faz assim com a sua mão. Se você tiver intimidade, bota a mão na cabeça do seu marido, da sua esposa, do seu amigo, para botar. Diz assim, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Sai. Pronto, é só isso. Gente, olha para mim, é só isso, acredite em mim, é só isso. Não precisa ter medo. Agora, se você ficar esperando o pastor Lobo ir, o pastor Marcos ir, a missionária Dulce ir, o irmão William ir, se você ficar esperando o Valtinho ir, você vai estar encolhendo o ministério que Deus já deu para você. Acredite no que Jesus disse. É você que vai. Vocês vão se surpreender com as maravilhas que acontecem quando você ministra aquilo que Jesus... Gente, a gente fica nos gabinetes aqui colecionando histórias de gente que entra doente e sai curado. Colecionando. Só que você acha que isso está no pastor que ensina, no pastor que prega, no pastor que ministra. Isso está em você. Só que nós somos acostumados a quê? A igreja evangélica está acostumada a centralizar o poder de Deus na figura do pastor. O pastor é o líder. Aprenda isso. Existe uma cobertura espiritual que o pastor dá para você. Só que você vai com ela. Você entra na casa, ela está contigo, não tenha medo não. Você pode não ter experiência, mas a unção que Josué tem, Moisés também tem. Ou o contrário que Moisés tem, também tem Josué. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Agora, existe restauração de casa em casa? Porque aqui em Bom Retiro nós temos duas maneiras de fazer célula. Tem irmão que fala assim, eu quero sempre na minha casa. E tem irmão que fala, não, a gente quer cada semana estar na casa de um. Aí o cardápio é de vocês. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, tentaram fazer ele entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. A casa estava cheia, não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço, baixaram em sua maca, através da abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Ali tem uma confusão, Jesus diz, ó, teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus, quem é esse que pode perdoar pecado, senão Deus? E ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem com letra maiúscula, é uma referência a Jesus Cristo, o Messias. Desde o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele chama o Messias de Filho do Homem. Você pode ler o livro todo. O Messias quer dizer o Cristo, o ungido, o Yeshua HaMashiach em hebraico, aquele que era ungido de Deus, o Filho de Deus. Esse é o nome que se dá. E ele diz, o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levanta, pega a maca e vai para onde? Então, você está pensando que as pessoas vão entrar dentro da tua casa e vão ser abençoados na tua casa, mas eles vão sair da tua casa abençoados, vão voltar para casa e vão levar a bênção para dentro da casa deles. Não é que ele vai voltar para casa e vai ficar aleijado, não é que ele vai voltar para casa e vai continuar paralítico. Já viu gente paralítica? É gente que não cresce, é gente que não sai do lugar. Existe esse mover de Deus para que você saia desse lugar de paralisia. E é nisso
que eu quero treinar Bom Retiro. Jesus, gente, pastor, mas minha cela só tem 12. Tem 13, para você estar mais do que Jesus. Jesus já tinha 12. Você está melhor do que Jesus. Meu ministério, pastor, só tem 80. Mas como só tem 80? É maior do que a maioria das igrejas por aí. Então essa multiplicação, esse valor, essa palavra liberada, o que me assusta dentro da igreja é a gente com medo de falar, com medo de colocar a mão e dizer: eu libero sobre a tua vida a bênção do Senhor. São pais que não conseguem fazer isso com os filhos. Essas palavras que são lançadas, elas não são recolhidas, elas cumprem algo. Quando eu abençoo você, quando eu tiro da tua vida uma palavra maldita. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi traído. Pedro nega ele 1, 2, 3 vezes, não fez isso? Eu não conheço, não conheço. Jesus encontra com ele na praia e fala: e aí, Pedrão, você me conhece? Tu me amas? Uma vez, tu me amas? Terceira vez, tu me amas? Ele faz Pedro retirar da vida dele aquela palavra que dizia que ele não tinha intimidade com Deus. Gente, pensa no homem. Você pega as 2 cartas de Pedro, pensa um homem, gente, que teve profundidade com Deus, num nível assim, de amizade, de intimidade, foi Pedro. Ninguém segurava aquele homem, mas aquela braveza dele, ele era um homem assim, que se pega a espada, ainda que todos te neguem, não te negarei. Ele arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele era um homem bravo. Deus transforma essa braveza na santidade. Aí ele vai encontrar um aleijado na Porta Formosa. Quando você entra pela porta de Sião, é a porta dos cordeiros, a porta das ovelhas. Tem um tanque, é o tanque das ovelhas, o tanque de Betesda, o tanque de sofrimento. Ele está entrando ali enquanto um aleijado. Agora mesmo eu vindo para a igreja, estava chuviscando, e meu carro tem um vidro, aquele vidro fumê, bem escuro. Eu falei: Fabíola, eu tenho que trocar isso aqui, eu não enxergo as coisas, eu estou ficando velho, eu estou ficando cego, ou esse vidro mesmo aqui. De repente, gente, alguém bateu do lado dela, pá, 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 pá. Falei: vou ser assaltado aqui. Eu, para chegar no culto, ele: me ajuda com uma moeda. Eu falei: não tenho. Hoje a gente nem anda com mais dinheiro, agora tudo é cartão. Daqui a pouco as pessoas que pedem, já aconteceu comigo, estacionar o carro, estou sem dinheiro, não, manda um Pix. Te manda a chave, não tem, isso aí já passaram, não estou sozinho nessa história. Você para comprar morango, não é 1 minuto? O cara te dá 2 caixas de morango, ó, bota nesse Pix, aí você, interessante, você manda o Pix para ele. Aí o moço bateu na porta, pá, 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 chovendo, chuviscando. Falei: Fabíola, e agora? Ela tem uma moeda aí. O azar desse homem foi que eu tinha uma moeda. A sorte do aleijado, lá do tempo de Pedro, foi que Pedro não tinha moeda, porque não tinha. Se Pedro tivesse 1 centavo, ele ia estar aleijado até agora. Mas como ele não tinha dinheiro, Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso funciona de verdade. Se eu disser em nome de Jesus, sai, querido, sai. Pode ter guerra, pode ter luta, pode ter resistência, vai sair. Se você colocar a mão e disser assim: eu te abençoo, você cura, levanta e anda. Gente, pastor não é doido não, vocês não estão com um pastor doido aqui não. Eu me considero um pastor muito razoável. Quando Jesus fala isso, fala assim: não, eu vou experimentar esse negócio aqui. Mas não é que acontece. Eu estava na terra de pastor Igor, uma igreja lá perto. Aí chegou uma moça para mim, eu estava pregando na igreja que ele era pastor de jovens. Chegou uma moça, gente, ela tinha um calombo aqui atrás, uma jovem, não tinha 20 anos não, gente, jovem mesmo. Pastor, tem um negócio aqui, já fui para cirurgia, já abriram, nunca encontraram nada, ora por mim. Gente, era um domingo de manhã, pensa assim, um negócio, uma época ruim para você
Pedi para o pastor orar depois de culto de domingo. Eu fui, não vou orar por você. Na hora que eu fui orar por ela, manifestou um espírito imundo. Eu só falei isso, em nome de Jesus, sai! Gente, aquele negócio inchado aqui nela. O que você precisa entender? Essa autoridade não está em mim. Essa autoridade é de Cristo, gente. Deus não pegou assim, não. Só aquele homem ali vai ter isso. Deu para você. Deu aqui para o filhinho da Cacá, para a filhinha da Cacá. Deu paninha. Pronto, deu paninha. Não tem a ver com tempo de evangelho, não tem a ver com idade. Tem a ver com o nome de Jesus, eu te dei autoridade. Quando a Bíblia fala sobre... Já está acabando meu tempo. Calma aí, Wesley. Se eu falo, ele já levanta. Casa é um lugar de arrependimento. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus. Aonde, gente? Em sua casa. Olha só. Fiz um culto em casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se ao discípulo de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe disse, respondeu: não são os que têm sede que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao que, gente? Arrependimento. O que nós temos de testemunho aqui, de pessoas que se arrependem de casa. Esse fim de ano, tivemos um congresso de jovens aqui, a Conferência Raia. Aí viu aquele cantor lá, como é que é o nome dele? Rodolfo Abrantes. Ele tinha uma banda, antes da Rodox, qual era? Raimundos. Pensa num cara que aprontou. Ele dá o testemunho dele, das drogas, da maconha, da loucura. Aí a mulher dele entrou para uma dessas igrejas, que o povo, a mulherada usa saia, no rapa sovaco. Tem, gente, deixa, são filhos de Deus. São filhos de Deus, são. Eu prego nessas igrejas também, eles me chamam. Outro dia eu fui pregar lá. Eu prego assim, do jeito que eu estou pregando aqui. Às vezes, logicamente, eu vou mais elegante, boto uma camisa de botão e tal. Quando eu cheguei lá, o irmão me pegou. Quando ele me viu, não falou nada, pegou no aeroporto. Presidente Prudente. Pegou no aeroporto, aí ele falou assim: pastor, eu vou levar o senhor aqui, só toma um banho, já desce para o culto. Eu cheguei bem em cima do laço. Quando eu voltei, ele já estava com o quê? Com um terno e uma gravata. Eu falei: mas não combina. Não importa, pastor. Aqui tem que ter terno e gravata. Eu já falei, é aquela igreja das irmãs, onde? Com a saia que não rapa a perna. E o Rodolfo diz que a mulher dele, de repente, falou assim: não rapa mais a perna. Imagina não rapar o sovaco. Mas de repente aquela mulher trouxe as irmãzinhas do coque, as irmãzinhas do xeremanai, da língua e mistério, aquelas irmãzinhas do reteté, do pula, enfim, gente, joelhinho de fogo, sapatinho de fogo, chama do que quiser. Ele falou: esse povo é maluco, dentro da casa dele, povo doido. E as irmãs já chegavam, começaram a pegar intimidade. Primeiro dia tudo comportado, né? Fala baixo. Segundo dia, terceiro encontro, já chegaram, já arrastaram a mesa da sala, já sentaram para o ciclo de oração, não é isso? Já saíram ungindo tudo, jogando isso aqui é do diabo, foram jogando fora. Ele falou: o que estão fazendo na minha casa? Mas ele ficava no quarto, ele contando para mim, pastor, ficava no quarto ouvindo aquilo, até que um dia, uma irmã falou algo para mim, eu comecei a chorar. E eu fiquei chorando. Minha mulher ouviu, todo mundo ouviu, foi todo mundo no meu quarto. Alguém falou assim, uma das irmãs: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E veio a lembrança dele, tudo aquilo que ele queria conquistar, tudo aquilo que ele já tinha conquistado. E houve um quebrantamento. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Isso vai acontecer debaixo da autoridade de vocês, debaixo do teto de vocês, através das palavras de vocês. Você está pensando que eu era um homem fácil? Era. Eu me converti jovem, mas pensa num bicho ruim.
conversa é que o povo que me conheceu antes, logo depois eu me converti, falei assim, não é possível que esse cara é crente. Não é possível. Pastora Fabíola, eu já contei para vocês. Pastora Fabíola ia para o terreiro, ela me fazia, ela tinha vergonha. Ela parava na encruzilhada e falava assim, desce você. Eu botava lá bolo, bala, refrigerante, cachaça para as entidades. Pergunta para ela. Mas amor, não é você que está fazendo o serviço? Não, mano, eu tenho vergonha, vai você. Você imagina que um homem desse, que frequentou terreiro, que frequentou ritual em cemitério, que pulou 7 ondas, que tinha que andar com uma fitinha no braço para dar sorte. Você imaginou um homem que não passava ano novo? O ano novo eu tinha que vestir de branco. Eu com a vida toda emporcalhada. Olha para mim. Alguém entrou na minha casa e falou de Jesus para mim. Um soldado entrou na minha sessão. Pensa, um menino de Deus, Francisco o nome dele. Hoje pastor presbiteriano. Me atingiu, por que não vai atingir você? Por quê? Aquele menino que entrou para servir, ele nem queria ser soldado. Ele queria ir para missões. Depois ele me contou. Pastor, a aeronáutica me pegou no laço, me obrigou a servir, eu não queria. Ainda meteram um fuzil no meu peito. Ele tinha que ir lá para pregar para mim. Você vai pregar, as pessoas vão se converter. Vai falar sobre Lázaro, eu vou terminar aqui. Agora eu vou terminar. Convidado por um dos fariseus para jantar. Por isso que célula tem que ter comida. Não pode ter competição de Masterchef. Não pode ter. Aí cada um entrega o que quer. Você pode entregar a lasanha, você entrega. Você não pode, entrega o biscoito com suco. Mas tem que ter o quê? Tem que forrar o estômago, porque a gente chega do trabalho, vai para a célula, você não tem fome? Hoje eu estava aqui com o pastor Marco, tivemos o sepultamento da mãe da irmã Lucilene, e depois vim com o pastor Marcos. Se eu não falo para ele, vamos almoçar, a gente varava. Eu falei, irmão, saco vazio não para em pé. Eu sempre falo isso para ele, vamos comer. Então você chega na cela, tem comida. Aqui um fariseu chamou Jesus para quê? Para jantar, olha que legal. Jesus foi à casa dele. Está pensando que Jesus rejeita convite? Olha para mim. Não rejeita não, chama ele. Senta à mesa aqui, Jesus. Reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, pecadora, aí. Sabe aquela menina da rua, do bairro, que já beijou metade do bairro? Vocês estão entendendo? Aquela moça que beijou as 12 tribos de Israel. É disso que vocês estão entendendo. Tem criança aqui dentro. Uma pecadora trouxe um frasco de alabastro, é um mármore, de perfume, se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Aqui os fariseus vão reclamar, lá pelo capítulo 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, está vendo essa mulher aqui? É outro Simão. Não é Simão, Pedro não, é Simão o leproso, é outro sujeito. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Já viu gente que escandaliza? Já viu aquela pessoa que se converte e quer falar de Jesus para todo mundo? O pessoal chama de primeiro amor, não é não. Não acredito não, isso é o único amor. Eu sou assim até hoje. Essa mulher, ela está tão feliz, ela está tão grata. Essa mulher que beijou metade dos meninos da rua. Essa mulher de má fama. Essa mulher que as fuxiqueiras do bairro falam, tá vendo aquela mulher lá? Não pode ver um par de calça, não pode ver um homem, olha lá, tá lá. Tá ela lá. Ela entrou no culto com o decote no umbigo, com a microsaia que ela chegou para escandalizar. Foi para viralizar. Os irmãozinhos estão passando, botando no Instagram lá, pecadora no culto. Só que Jesus
respondeu uma ansiedade dela que ninguém podia. O sexo não pode dar. O dinheiro não pode dar. A fama não pode dar. Nada pode dar. Essa mulher é grata. E ela vai e responde à chegada de Jesus com algo que aquele santarrão do Simão não entregou para ele. E que era justo para ele receber, por quê? Porque ele era visitante e tinha sido convidado. Então vamos tratar ele com honra. Aí aquela mulher deu para ele mais do que honra. Aí Jesus diz, está vendo ela? Ela foi perdoada, sabe por quê? Por causa do amor dela. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Não precisa muita coisa. Ah, pastor, eu não estou pronto. Está pronto. Eu não estou pronto para abrir célula, para liderar célula. Olha para mim. Você está mais do que pronto. E o muito é só isso. A maioria das vezes que a gente atende, a gente ouve, chora com os que choram, ora por eles. É isso. É abraço. Tem gente que entra aqui na igreja, eu sei que teu marido te abraça, a tua esposa te abraça, o teu filho te abraça, a tua mãe te abraça, mas tem gente que está entrando por essa porta aqui, ó, que passou a semana inteira, o ano inteiro sem receber um abraço. É só isso. É só você pegar na mão e falar assim, eu sei que você está sofrendo, eu quero orar com você. Gente, é simples demais amar uns aos outros. Essa mulher, todo mundo achava que ela não era apta pro amor. Mas Jesus diz, está vendo essa mulher? Ela fez algo tão simples. Ela enxugou meus pés, molhou meus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos. Você tem lágrimas? Então molhe os pés de Jesus. É isso. Você começa a andar com gente que chora, você chora. Quem já avisou o Hospital do Câncer aqui, do Elasto Guetin? Quem já foi? Câncer infantil, já foi? De vez em quando eu vou lá. Aqueles gritos da criança, uma menina estava com câncer, uma menina, 6 anos, na genitália. E eu tinha ido lá para visitar outra pessoa, perguntei para a enfermeira, quem é? É uma menina, chegou ontem, pastor. Tem um tumor gravíssimo. Gente, aquela menina inconsolável. Como é que você acha que estava a mãe dela? Como é que você acha que estava a mãe dela? Gente, foi tão simples. Eu falei, eu posso orar com a mãe, sou capelão, posso orar com a mamãe. A pastora está aqui, ó. Está aqui. A mãe já não suportava mais ouvir os gritos lá dentro, veio ouvir os gritos aqui fora. Eu sentei do lado dela, ela não me deu uma palavra. Eu falei, posso orar com a senhora? Eu não tenho intimidade, eu só coloco a mão na cabeça, só isso. Botei a mão na cabeça dela. Orei por ela, falei, meu filho também teve câncer. Meu filho esteve comigo aqui. Aliás, não, Arthur estava comigo. Meu filho está comigo aqui. Hoje ele tem 26 anos, já me deu uma neta. Isso vai passar. Isso é só um deserto, a gente não para no deserto. Isso vai passar. Aí depois ela levantou, aí sim ela me deu um abraço. Falou, onde você é? Sou da Igreja Batista de Bom Retiro. Aí entreguei meu número para ela. Ela falou assim, eu não sou daqui de Curitiba, ela é do interior. Falei assim, mas assim que minha filha sair daqui, eu vou lá para agradecer a Deus. Eu falei, agradeça a Deus com a tua vida. Se você não puder passar lá e voltar para sua casa, agradeça com a sua vida. Mas é simples a gente amar. Você está pronto. Você está pronto. Não tenha medo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Quero encorajar vocês. Quero abençoar vocês. Eu vou pedir para os pastores aqui. Fiquem aqui, pastores e suas esposas, logicamente. E vou convidar também. Dulce, vem cá também. Vem cá. Cadê o Christian? O Christian estava aqui agora. Você não vai cantar não. Você vai vir aqui. Por favor, tá? Vem cá. Vocês podem fazer um corredor e passar aqui. Eu quero que vocês olhem para mim, pastores, esposas. Vocês vão colocar a mão na cabeça de cada pessoa. Vocês vão dizer o seguinte: eu te abençoo em nome de Jesus.
Precisa parar, vocês vão passear aqui, vão caminhar. Os pastores vão só... Pastor, eu não quero. Querida, eu vou dar a benção aqui, você pode ir para casa. Eu jamais vou ter, no ministério que Deus me deu... Vem cá, pastor Samuel, por favor. Pastores, eu não, jamais. Eu vou ter pastores que não honram o Senhor, que não vivam na palavra e que acolham o pecado na sua vida. Não vou ter, não tem. Vocês sabem disso. Os pastores sabem como é que eu sou. Se você quiser, nós vamos começar o louvor e vamos abençoar a sua vida. Mas antes disso, eu quero convidar todos os líderes de células para que venham aqui à frente. Podem vir aqui à frente. Todos vocês, líderes ou líderes em treinamento, pode vir aqui. Fiquem de frente para os pastores. De frente para os pastores. Por favor, os líderes de célula. Vocês estão presentes? Você é líder de célula? Jorge? Todos os líderes de células aqui. Que tem células. Não, quero um corredor mesmo. Um corredor. Isso, dá mais um passo. Isso, um corredor. Tá bem? Pronto. Raquel, dá mais um passo à frente. Té, Mari, Jairzinho. Fiquem aqui. Eu já vou compor. Agora os pastores. Estendam as mãos sobre essa liderança aqui. Pode estender. Vocês que estão aí atrás, estendam a mão sobre essa liderança aqui. Tenha medo de colocar a mão na cabeça não. Pode botar. Deus, em nome de Jesus, nós pela fé colocamos as nossas mãos sobre a vida de cada líder de célula, de cada homem, cada mulher que tem entrado em casas que precisam ser visitadas pelo Senhor Jesus. Cada homem ou mulher que está abrindo a sua casa como lar hospedeiro. O Senhor está à porta e bate. Mas os teus filhos entrarão e não entrarão sozinhos. Eles entrarão com a bênção do Senhor e a misericórdia que os persegue. Eles entrarão com a mesma unção que temos liberado sobre a vida deles. Nós concordamos aqui na terra que a autoridade do nome de Jesus acompanha e a cobertura sobre a vida deles. Coloque as mãos nas mãos de cada líder. Coloque a mão na mão. Coloque as mãos, sua mão. Pastor, coloque sua mão sobre a mão deles. Isso. Em nome de Jesus, nós ungimos as mãos dos teus filhos. Eles vão impor as mãos sobre enfermos. Eles vão abençoar casas. Eles vão interceder pelos enlouquecidos, pelos perdidos, por aqueles que estão sem esperança. E essas vidas serão transformadas em nome de Jesus. Nós colocamos sobre eles uma unção de fertilidade, de multiplicação. Colocamos sobre eles, Pai, todo o ensino da palavra de Deus, para que seja levada até as vidas de cada visitante, de cada morador daquelas casas. E o teu reino será expandido. E o teu nome vai ser glorificado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora sim, podem abrir aqui o corredor, vocês juntos. Podem vir, dá um passo para trás os pastores e esposas. Té, vem para o lado de cá. Isso, Aline, vem para o lado de cá. Pronto. Você vai sair, nós vamos louvar o Senhor. Você vai sair de onde você está. De onde você está? Você vai sair. Você vai vir para a direita, para a sua direita. Vão passar pelo corredor. Vocês não vão segurar ninguém. Coloque a mão sobre a cabeça e diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Vocês entenderam isso? Só isso que eles vão dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a cabeça de cada um, cada família, e vocês vão passar sem parar. Se alguém parar, vocês vão puxar e levar até o final. Eu vou estar lá no final, amém? Vamos louvar ao Senhor. Pode pegar a sua bolsa, as suas coisas, porque daqui nós vamos abençoar você. Venha pelo esse corredor, nós vamos abençoar cada um de vocês. Eu vou ficar aqui na ponta. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida. Olha, vem para cá, vocês saem daí, vem para a direita e passam por aqui.
E no final tem o lanche, o Cristo lembrou. Podemos louvar ao Senhor?